Oi, boa noite. Amém. Então vamos lá, irmãos. Fiquei aí, com essa responsabilidade de trazer uma palavra hoje para vocês. E eu vou falar sobre algo que o Senhor tem falado bastante ao meu coração. Tem um livro em casa, que eu ganhei faz um tempinho. E aí ele fala justamente sobre o assunto que nós vamos conversar hoje. E aí nessa semana o pastor Ronido também me mandou uma mensagem. E foi certinho naquilo que eu queria falar. Até mesmo meu devocional de hoje, quando eu abri lá o versículo, era justamente sobre isso. Eu creio que é o Senhor, alinhando a vontade dEle. Então vamos lá. E hoje eu vou conversar com vocês justamente sobre o poder da unidade. Vamos repetir comigo. O poder da unidade. Amém. Nós vamos hoje aprender qual a importância da unidade, Que a vontade do Senhor seja feita. E é justamente essa que nós, irmãos, possamos estar sempre andando juntos. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 9. Amém? Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cuja tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém? Então, gente, parece ironia, mas é justamente nesta passagem, na qual demonstra aí uma vontade, uma atitude, uma ação na qual o Senhor não gostou e foi lá e impediu, mas é justamente nessa história que nós temos um grande aprendizado, uma lição enorme. É o que eu queria destacar no versículo 6, quando o Senhor diz assim: eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O Senhor estava falando, aquilo ali não é da minha vontade. O Senhor tem o poder suficiente para poder barrar ali aquela ação que eles estavam fazendo. Mas Ele disse, se eles continuarem, eles vão conseguir. Eles vão alcançar o objetivo deles. Então, porque eles falavam a mesma língua, eles estavam juntos, eles andavam em unidade. E por causa disso, não existiria restrição para aquilo que eles quisessem. Então, amados, olha só. Imagine só a gente, que andamos juntos. Amém? Glória a Deus. Andamos segundo o propósito do Senhor. O que será que a gente não conseguiria alcançar andando em unidade? Uma vez que o Senhor é por nós. Uma vez que o Senhor é conosco. Uma vez que a gente anda segundo a vontade do Senhor. Amém? Então repita para o seu irmão assim. Olha lá, o irmão que está do lado. Não existe restrições para nós. Amém? Quem crê nessa palavra? Amém? Não existe restrição para nós, amados. Ainda mais porque nós estamos andando segundo a vontade do Senhor. Então o segredo está na unidade, Onde há unidade, há avanço, há progresso, sabe? Há conquista. Aonde existe unidade, tudo isso, transparece. É possível ver. Todo lugar em que vive unidade, você vê frutos. Você consegue enxergar. Não tem como não enxergar, gente. Mas, se não existe unidade, o que existe?
Se não existe unidade, existe divisão. Existe divisão. Pessoas, cada um com um pensamento diferente, andando segundo a sua vontade. E aí, será que aonde existe divisão, tem prosperidade? Não tem prosperidade. Aonde tem divisão, não tem avanço. Não tem conquista. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25, diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, porque toda divisão vai gerar destruição. Gera destruição, divisão, amados. Amém? E isso não está a favor da vontade do Senhor. Não conversa com a vontade de Deus. Então, o que nós devemos querer é unidade, né? Mas muitas vezes o que nós encontramos, né, no lugar disso é uma competição no lugar de uma cooperação. É uma subtração e divisão ao invés de uma soma e uma multiplicação. Infelizmente, às vezes o que acontece é uma difamação ao invés de uma submissão. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que isso não está sobre essa igreja, amém? Todos nós andamos juntos, unidos, submissos à liderança que o Senhor instituiu sobre a nossa vida. Quem crê nisso? Amém. É sobre essa palavra que nós temos que andar, amados. Sempre declarando que nós somos um corpo unido, bem ajustado, que um coopera com o outro, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Amém? Então, essa passagem aqui que a gente acabou de ler, em Gênesis, sobre a Torre de Babel, ela nos ensina 3 níveis de unidade, que é o que eu quero conversar com vocês hoje. É a unidade do propósito, a unidade da linguagem e a unidade da obra. E é essa unidade que abalará os alicerces do inferno. Amados, o inimigo, ele não gosta de unidade. Odeia, detesta. Tudo que ele puder fazer para poder barrar a unidade, barrar a comunhão, ele tenta fazer. Pode ver, pode observar. Quando você está envolvido em um projeto, envolvido em uma obra, envolvido ali em alguma coisa, vai acontecer algumas situações. Aí começa uma conversa ali, começa uma outra conversa aqui. Aí é um que se chateia com o outro, aí logo faz as pazes. Graças a Deus, eu creio que tem que ser assim. Se qualquer coisa acontecer, converse com seu irmão, faça as pazes. Amém? Mas é inevitável que de vez em quando isso acontece. Por quê? Porque o inimigo, ele está sempre tentando fazer com que as pessoas elas se desentendam a todo momento. Porque a partir do momento em que fica essa divisão, essas distensões entre si, a obra ela não prospera, ela não caminha. Então é nisso justamente que o inimigo ele tenta investir. Mas isso está quebrado em nome de Jesus, amém? Amém? Quebre isso na sua vida, amado. Não deixa isso fazer parte de você, não. Amém? Eu falo muito amém. E o primeiro nível que eu vou falar é a unidade de propósito. Lá em Filipenses, no capítulo 2, vou ler o versículo 1 e 2, diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, de comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Amém? Então, nós somos uma igreja e nós participamos de um único propósito. E essa é a exortação que está tendo. Vocês precisam ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Vocês precisam andar junto, precisam saber o que vocês querem alcançar. E aí eu estava me lembrando, né, que nós temos um propósito. A nossa igreja tem uma visão, não é, pastor? E aí, vamos lá. Quem é que lembra a nossa visão? Alguém? Temos uma visão. Edificar o corpo de Cristo nessa terra, levando vida de Deus para todas as famílias através de células que se multiplicam. Esse é o nosso propósito. Amém? Edificar o corpo de Cristo. Significa que estamos lá, né, fazendo com que cada vez mais pessoas aprendam, se acheguem mais ao Senhor, né, fazer com que as ligas, né, as juntas desse corpo estejam cada vez mais unidas. Esse é o nosso propósito, trabalhando através de... Vou falar de novo. Trabalhando através de... Nossa igreja tem 2 asas, quais são?
Células e cultos. É através disso que nós... Ó, vamos fingir que eu não perguntei. De novo, vamos voltar à fita. Gente, nossa igreja tem 2 asas. Quais são? Olha, muito bem, células e cultos. Então, gente, esse é o nosso propósito, ganhar cada vez mais vidas para o Senhor, edificar o corpo de Cristo. E aí tem as ferramentas, as células e o culto. Mas por que tu está falando isso, Laene? Porque eu estou falando sobre propósito. A gente tem que saber quais são as ferramentas, né? Qual é o meio que a gente utiliza para alcançar esse propósito, para alcançar realmente esse objetivo. E aí, imagina só, você chega e você não quer saber de célula. Negócio de célula toda semana, isso aí não está dando certo não, bora ver uma outra estratégia, uma estratégia que dê mais frutos. Mas aí, qual é a visão? Células. Você tem que andar em concordância, você tem que abraçar e você tem que crer nisso, sabe? Você tem que acreditar naquilo que a liderança o Senhor colocou na liderança, no coração da liderança. Você tem que acreditar nisso. Se eles estão abraçando essa obra, acreditando que células conseguem alcançar cada vez mais pessoas, você, Senhor, eu quero ser usado também. Coloque isso no meu coração. Se por acaso você está desmotivado, se por acaso isso não faz parte do teu coração, fala assim, Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Sabe, eu quero ver minha célula crescendo, quero alcançar muitas pessoas, eu quero passar por essa parte da multiplicação e multiplicação, amém? E ver minha igreja crescer. Coloque isso no seu coração, amém? Então, eu pergunto aqui nessa noite, qual tem sido o teu propósito? Será que ele realmente está alinhado com isso? Será que isso tem uma importância no seu coração? Será que isso está queimando? É muito importante que a gente mire no mesmo alvo, que a gente tenha esse mesmo pensamento, amados, sabe? Para que a gente prospere, para que a gente avance cada vez mais. A unidade é o segredo do poder. Não há limites ou restrições para um grupo que tem unanimidade de propósito. Vou dar um exemplo para vocês. Na era glacial, muitos animais, eles morriam por causa do frio, né? E aí, os porcos-espinhos estiveram lá, né? Perceberam o que estava acontecendo e começaram a se ajuntar para poder conseguir sobreviver lá ao frio que fazia. Só que são porcos-espinhos. O que será que aconteceu? Pois é, os espinhos, começavam a ferir uns aos outros. E aí eles ficaram lá com uma decisão, né? Eles precisavam fazer uma escolha. Ou eles desapareciam da terra, ou eles aceitavam os espinhos dos semelhantes. E aí, qual será a decisão que eles tomaram? Eles decidiram o quê? Sabiamente. Eles aceitaram os espinhos dos semelhantes. Eles decidiram lidar com as pequenas feridas que uma relação muito próxima podia causar. Sabe, gente, pequenas feridas sempre surgem quando nos aproximamos das pessoas. Eu não poderia falar para vocês aqui sobre unidade e dizer que vai estar sempre lindo, sempre maravilhoso. Se você tudo ok, não, nunca vou me chatear com ninguém nunca vai me falar algo que vai me ferir. Não é verdade, amados, porque cada um de nós temos um pensamento, assim, uma personalidade, uma história de vida. Cada um de nós temos a nossa experiência. E quando nós nos juntamos, cada um tem algo aqui, está sendo formulado. Apesar de você ter o mesmo propósito, você tem um alvo ali a ser alcançado, mas o seu eu, de vez em quando, está lá batendo na porta. Então, inevitavelmente, em algum momento, você pode falhar com alguém. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a lidar com isso de uma maneira madura. Sabe? Aprender realmente a ter resiliência diante das situações. É isso que nós temos que ter. Mas, amados, decidam sempre viver a unidade. Porque o que acontece muitas vezes é que quando você se chateia com alguém ou com uma pessoa, você decide totalmente se afastar daquela pessoa e passa a não acreditar mais no poder da unidade. Passa a acreditar que é muito melhor você viver sozinho, sem amigos. Cara, isso não é de Deus. Não é de Deus. Muitas pessoas preferem bater no peito e dizer, eu sou sozinho, eu não tenho amigo. Mas o Senhor, sabe, isso não agrada o coração do Senhor. Não agrada, se for vai ler na Bíblia, várias pessoas que andavam junto, que iam para missões juntos, sabe? Que davam graças a pessoas que ajudavam. E é assim que nós temos que andar, em conjunto, amados. Não sozinhos, porque isso não agrada ao coração do Senhor. Amém?
Então, esse é o primeiro nível, né? O nível do propósito. E o segundo é a unidade de linguagem. Repitam comigo, unidade de linguagem. Lá em 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Então, não basta que nós tenhamos a unidade de propósito. Nós precisamos também ter unidade na linguagem. É preciso que a gente fale a mesma coisa, sabe? E você falar a mesma coisa significa você ter o mesmo coração. É quando, digamos, o pastor fala assim: amados, temos o nosso propósito, nós temos algo a alcançar, mas nós vamos alcançar isso através disso, disso e disso. Aí você vai abraçar. Nós vamos alcançar aquilo através disso, disso e disso. E não, nós vamos alcançar esse propósito através daquilo e disso. Tem que ser o mesmo passo. Você tem que abraçar, você tem que ter o mesmo coração, você tem que acreditar, amado. Tem que acreditar naquilo que o Senhor colocou no coração da nossa liderança. Amém? Então, na igreja, nós devemos ter uma única maneira de falar, porque nós temos uma única mente. Muitos não têm percebido como o inimigo ele age nas igrejas, de uma maneira sorrateira, por meio da rebeldia, que vem muitas vezes disfarçada por meio de críticas e opiniões que aparentemente são inofensivas, e até bem intencionadas. Parece que está tudo bem, aí não, eu tenho que falar isso aqui porque eu acho que esse projeto não vai dar certo. Então, olha, eu acho que... Falou tudo que acha. Mas lá no fundo está, mas eu falei isso porque eu só quero ajudar. Não, eu falei isso porque, eu estou aqui para poder abraçar, eu estou muito bem intencionado. Mas, amada, deixa eu falar aqui, toda liderança, ela é instituída por Deus. Se Deus levanta uma liderança, é da vontade dele, e esse líder está lá. E o Senhor, Ele fala ao coração daquele líder. E eu tenho certeza que antes que um líder fale, ele procura lá o direcionamento do Senhor. Então, a partir do momento em que você vai contra a sua liderança, você está indo contra também o direcionamento de Deus. Você tem que aprender a crer realmente no Senhor e acreditar naquilo que Ele está colocando sobre a tua vida. E você pode ter certeza que bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Amém? Então, muitas vezes, essas críticas, elas vêm disfarçadas de não concordo com isso, eu não penso assim, eu não gosto daquilo. Mas, Laiane, significa que sempre eu vou concordar completamente com o pensamento, com a ideia do meu líder, da minha líder. Será que sempre é assim, que a gente sempre concorda? Será? Não, nem sempre a gente concorda, gente. Tem vezes que a gente fica assim, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Mas, cara, um coração obediente fala, eu posso até não ter certeza, mas eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou acreditar. E o Senhor vai lá e realiza. Amém, amados? Nós temos que aprender a crer realmente, a andar em unidade. Vocês creem nisso? Amém. É justamente isso. Nem tudo aquilo que eu segui, eu tinha 100% de certeza, não. Teve coisa que eu bati o pé, não quero. Mas eu vou, mas fui, deu certo, deu. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor me direcionou. Amém? Por ter seguido os caminhos corretos, por ter ido para o lado certo. A nossa mentalidade, amados, nosso pensamento, ele vai mudando à medida em que as coisas vão acontecendo. À medida em que você vai tendo experiências com o Senhor, você vai amadurecendo, pode ter certeza. E aí, uma decisão que você tomou batendo o pé, depois você vai tomar de todo o coração, porque você vai entender o processo. Você vai entender que aquilo é necessário. E já não vai ser mais necessário bater o pé, porque você já ganhou maturidade. Então, amados, decida obedecer, decida seguir. Então, a igreja é o exército do Senhor. E a característica mais marcante de um exército é o respeito à autoridade. Sem autoridade e submissão, não há como um exército seguir para uma batalha. Lá em Romanos, no capítulo 13, 1 e 2, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação.
Então, amados, aquele que se rebela contra o líder, se rebela contra a autoridade da igreja e, por consequência, contra a autoridade de Deus. Porque a Bíblia afirma que toda autoridade procede do Senhor. Amém? Então, por exemplo, ignorar orientações, não executar as direções dadas, rejeitar convocações, falar mal dos pastores, que eu creio que isso não acontece aqui na nossa igreja, amém? Falar mal dos líderes, isso aqui acontece aqui? Não, não acontece, em nome de Jesus eu creio que não. Então tudo isso são expressões, infelizmente, amados, de rebeldia, sabe? E que o inimigo, ele tenta às vezes colocar nos nossos corações, ou que às vezes uma pessoa chega para você e fala, e você acaba aceitando e ouvindo esse comentário, mas o que você tem que fazer? Você tem que barrar, você não tem que aceitar. Você pode até no fundo, começar a concordar assim, não, eu acho que realmente, mas você vai imediatamente, não, eu não concordo com isso. Não concordo mesmo, eu não vejo o Jefferson dessa forma, eu não vejo a Maria Clara dessa forma, não. Para mim, Maria Clara é uma mulher de Deus, sabe, amados? E qualquer coisa que você tiver, converse você mesmo com Maria Clara. Não é muito melhor resolver assim? Resolver dessa forma? Amém? Então, somente através da submissão que nós podemos ter um exército unido da batalha. Imagine se um capitão tivesse que parar para persuadir um soldado toda vez que ele precisasse dar uma ordem para esse soldado. Toda vez. Avança. Não, peraí, soldado, você vai avançar porque é muito importante, porque aquele batalhão ali está se aproximando e a gente tem que atacar. Então, vai lá, vai, avança. Atira, soldado. Ó, você vai atirar porque essa arma precisa ser usada. Você tem que atirar. Vamos lá, vamos recuar. Ó, você vai ter que recuar agora porque a gente está perdendo. Imagine se toda vez que o general lá desse um comando, ele tivesse que explicar para o soldado por que o soldado tem que obedecer. Será que eles iam vencer essa guerra? Iam vencer? Não iam vencer, gente, de forma alguma. Outro dia eu estava assistindo um filme, chamado Corações de Ferro. É um filme de guerra e Jefferson não gosta. Toda vez que eu começo a assistir esses filmes de guerra, eu percebo que Jefferson, ele até tenta me ajudar, Sentar lá do meu lado, aí começa a assistir, não demora muito tempo, ele sai. Mas eu continuo assistindo, porque eu gosto, tá? Mas achei muito interessante esse filme, porque é assim, Ele conta a história, do final da Segunda Guerra Mundial, onde tem um sargento chamado Dom, E aí ele lidera um grupo de apenas 5 soldados norte-americanos em um tanque de guerra. E esses soldados, eles passaram por muitas guerras, conquistaram muitos territórios, mataram muitos soldados que eram do inimigo, até eles conseguirem chegar lá onde eles estavam, E aí, eles vão contando no filme todas as coisas que eles passaram, e a gente fica assim, nossa, realmente a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas aconteceram, que apesar de ser uma ficção, mas a gente sabe que na realidade, muitas coisas ruins aconteceram, de fato, na Segunda Guerra, E aí, chega um novato para esse grupo, de pessoas. E aí o novato, ele todo perdido, porque ele não queria estar lá, ele era um tatilógrafo, ele. E aí mandaram ele para lá, Quando ele chegou lá, ele, vixe, e o tanque de guerra, e soldado ferido, e bomba explodindo, ele falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí o sargento chegou para ele e falou assim, ó, segue o que eu vou te falar que você vai viver. E aí o sargento ia lá e dava ordem pro soldado novato. Faz aquilo. E ele se tremia e dizia, eu não vou fazer, porque isso é contra o que eu acredito. Porque ele nunca foi treinado para a guerra, gente. Ele foi treinado lá para estar, escrevendo, datilografando lá. E aí ele ficava nervoso e o sargento toda vez chegava, olha, segue o que eu estou te falando que você vai viver. E aí eu achei incrível que os mais antigos tinham uma admiração linda por esse dom. Apesar dele ser um sargento assim, bem rígido mesmo, falava com seriedade, dava ordem com seriedade, os soldados dele tinham uma admiração enorme por ele. Por quê? Porque eles passaram por muitas situações e todo o batalhão que estava com eles já estava morto. Quem estava vivo? Quem estava lá no tanque de guerra com Dom.
Porque o Dom, ele tinha a visão, ele dava a instrução e eles seguiam. E aí eles começaram a dar, né, instrução para o soldado. Olha, ele é assim, mas segue ele que tu vai ver. E de fato era impressionante. À medida que o Dom, ele chegava em uma situação de guerra, ele ia falando lá. Vamos lá, à esquerda, à direita, atira, usa arma tal. E eles seguiam os comandos e conseguiam vencer. E eu fiquei pensando assim, cara, olha só que lindo, quando a gente realmente está em unidade e começa a seguir um comando. Tem vitória, amados. Amém? E conosco não é diferente. Nós temos realmente pessoas que estão na nossa liderança e que nós devemos seguir. Amém? E eu tenho certeza que isso gera vitória. Eu acho muito bonito, eu gosto de assistir esses filmes assim, principalmente Vikings. Eu acho muito interessante Vikings também, porque quando tem... Quem assiste Vikings aqui, gente? Eu não... Olha lá, assiste. O que é que eu acho interessante? É as estratégias e justamente essa liderança que eles têm. Que eu fico pensando assim, um bando de homens se reúne, aí tem o guerreiro principal e eles falam assim, só pela palavra, eu vou te seguir. Gente, pode vir a guerra que for, o território que for, eles não se largam. É impressionante, gente. Eles podem estar uma guerra assim, ó, a gente vai enfrentar aquele povo bem ali, mas vocês estão sabendo que a gente tem grande chance de sair morto. Ele, estou contigo. Dessa forma, sem pensar duas vezes. E eu acho muito bonito, muito lindo, essa lealdade que eles têm, sabe? E aí, amados, né, a nossa igreja é um exército combatente, né, e o que nós fazemos é algo muito mais sério do que qualquer batalha na terra. Se eu estava falando, por exemplo, de vocês sobre a história da Segunda Guerra Mundial, eu tenho que falar para vocês que nós também estamos numa guerra. Estamos ou não estamos? Como os meninos falaram no sábado e falaram muito bem. Estamos em uma guerra finita, amém? Porque essa guerra ela tem fim e nós já somos mais que vencedores, amados, amém? Em nome de Jesus. Então nós temos que seguir os direcionamentos das pessoas que o Senhor colocou sobre a nossa vida e assim nós teremos vitória. Então, né, quando você decide se submeter, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Mas aquele que tem um coração disposto a obedecer, ele vai viver o extraordinário do Senhor. Amém? Quem quer viver o extraordinário do Senhor? Ó, lá em Lucas, capítulo 5, do 1 ao 6, eu vou ler essa história rapidamente. Estou concluindo, pastor. Diz assim, certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Então, o que é que Simão falou? Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Eu achei interessante, porque eles trabalharam a noite toda. Imagina só, noite toda e não conseguiram pegar nada. Aí chega lá Jesus e fala assim para ele, lança a rede. E aí, será que você lançava? Na sua experiência? Pescadora profissional. Passei a noite toda pescando aqui, com os meus companheiros, que vivem pescando comigo também. Lancei a rede aí a noite toda, eu vou lançar de novo e vai sair peixe. O que eu achei interessante foi a resposta dele. Muito interessante, que ele falou assim, ó, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas ao que ele diz, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ainda que eu tenha experiência, ainda que eu tivesse passado a noite todinha ali pescando, e eu sei que eu não peguei nada, mas agora sobre a tua palavra eu vou lançar. Amém, amado? Faça isso sobre a palavra do Senhor.
Quando a palavra ela for lançada sobre a sua vida, mesmo que a realidade esteja mostrando o contrário, você vai, sobre essa palavra eu vou lançar. Digamos que a sua célula está lá, está morrendo, a célula está numa situação, está na UTI, lá precisando ser, né? Pegar um choque de vida. Mas aí falam assim para você, não desista. Aí você fala, sobre essa palavra eu não vou desistir, eu vou continuar. Amém, amados? Você tem um sonho de ter um ministério. Você vai lá, mas a situação está complicada. E você vê para um lado, eu sou tão imperfeito, eu preciso mudar em tantas coisas. Mas o Senhor falou, meu filho, eu vou te usar. Aí você fala o quê? Sobre essa palavra eu vou crer e eu vou continuar. É assim, amados. Nós temos que crer na palavra que é derramada sobre a nossa vida, nas palavras que são lançadas sobre nós. E da mesma forma, quando um líder chega para você e fala, olha, continua, insiste aqui, insiste naquela pessoa ali, sobre essa palavra eu vou continuar. Seja obediente, você vai viver coisas extraordinárias no Senhor. Simão, ele poderia ter feito o contrário, mas ele decidiu obedecer e ele viu o extraordinário acontecer. Viva isso também, amém? Então, amados, procure sempre se submeter de coração, não por obrigação. Procure ser alívio, mas não peso. Procure fazer parte da solução, não do problema. Porque, inevitavelmente, os problemas, eles aparecem. Mas você pode decidir, eu quero fazer parte da solução, eu quero fazer parte do problema. Eu quero ser peso ou eu quero ser alívio? Você pode decidir. Amém? E por fim, o terceiro nível é o nível da unidade de obra. O inimigo, ele não pode resistir à unidade consagrada. As portas do inferno não resistirão, né? Lá em Babel, todos eles estavam envolvidos, né, naquela obra. Mas por ela não ser da vontade do Senhor, ela foi lá, né, barrada, como eu disse no início. Mas foi declarado, né, que não teria restrições para eles, para o que eles tentassem fazer. Mas então, como eu falei para vocês, imaginem só, nós unidos em uma só obra, sendo guiados pelo Senhor, o quanto nós não poderemos, né, avançar. Quantas coisas nós iremos, né, conquistar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E eu creio realmente que ainda tem muitas pessoas, né, para poder serem alcançadas, muitas famílias para serem restituídas, muitas pessoas que vivem realmente no abismo, na depressão, na ansiedade, que precisam receber, né, palavras tão boas sobre a graça de Deus na vida delas. E vocês estão convocados justamente para isso, sabe? Para no momento em que a palavra for direcionada para vocês, vocês também lançarem a rede. Amém? Então vamos ficar de pé rapidamente. Nesse momento nós vamos orar, agradecendo ao Senhor. Agradecer a Deus por todo o direcionamento que Ele tem nos dado, por tudo que a gente tem vivido, porque eu creio em nome de Jesus, né, que a nossa liderança ela tem seguido aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Então, nesse momento, eu quero que você ore primeiro assim por si e comece a apresentar o seu coração para Deus. Você sabe qual é a sua luta. Você sabe se o seu coração está aberto o suficiente, se ele está disposto o suficiente ou não. Mas se ele não tiver, começa nesse momento a apresentar o teu coração para Deus. Oh, meu Deus, por favor, que o meu coração seja ensinável, que o meu coração esteja aberto a ouvir, a seguir toda a palavra que é direcionada sobre a minha vida. Começa nesse momento a falar para o Senhor, se por acaso tem alguma situação que está te incomodando, apresenta ela para o Senhor nesse momento. Seja na igreja, seja em relação à célula. Mas nesse momento comece a mostrar para o Senhor e a falar. Aleluia. Comece nesse momento a conversar com o Senhor. Como fruto desse novo coração. Amém. Amém, Senhor, que nós possamos ter corações, Senhor, ensináveis, meu Pai.
Que nós possamos ter, Senhor, o ouvido sensível à Tua voz, meu Pai. Que nós possamos ser direcionados pelo Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Que nós não possamos temer, meu Pai, mas seguir realmente o Teu direcionamento, meu Deus. Oh, meu Pai, eu te apresento cada líder que tem aqui, Senhor. Que o Senhor continue cada vez mais falando ao coração desses líderes, meu Pai. Que eles continuem sendo usados pelo Senhor. Oh, Senhor, de semelhante modo, te apresento os integrantes de cada célula. Oh, Senhor, profetizo aqui novos líderes, meu Pai, com o coração disposto, Senhor, a alcançar o Teu propósito. Em nome de Jesus eu declaro, meu Pai, que nós vivemos unidos, Senhor, que nós vivemos, Senhor, nessa atmosfera de união, meu Pai. Nós declaramos, Senhor, porque essa é a Tua vontade, que ela seja cumprida, meu Deus, em nome de Jesus. Nesse momento eu peço que você dê a mão para o irmão que está do seu lado. E nós vamos declarar agora essa música juntos, amém? Aleluia, creia nos frutos do Espírito, creia, em nome de Jesus. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a... Aleluia. Deixa o Senhor ministrar no teu coração essa família tão especial que o Senhor te deu. Em nome